Olá meus amigos, mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Eu sou Ismael Oliveira, sejam bem-vindos. E no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui mais um react. E o vídeo da vez vai ser o pastor Tássius Licurgo. É um cara que ele está bem hypado aí nas redes sociais. E ultimamente ele tem falado muito de ateísmo, já fez até debates aí com 30 ateus, né? Um contra 30. Que eu acho um debate meio infrutífero. Eu acho que, de certa forma, os argumentos ficam sem tempo para ser realmente debatidos ou levado mais a sério. E normalmente, quando você pega ali esses 30 contra um, eles escolhem os piores, né? Os argumentos são terríveis. E antes da gente começar aqui a fazer o react aqui do pastor, eu vou mandar um abraço aí para o inscrito Welber, lá de São Paulo. Vou dar um abraço para você aí, meu amigo Welber, que ele é cristão, mas ele acompanha os vídeos aqui do canal. E de vez em quando ele comenta aí e tenta argumentar a favor da sua crença, né? Mas até o momento ele também ainda não conseguiu trazer alguma evidência que corrobore com o que ele acredita, né? Mas de qualquer forma, ele sempre está aqui seguindo, então um abraço aí para você. E para todos vocês também que são aí do canal, todos vocês que já são inscritos e vocês que estão chegando aí também, recebam aí um grande abraço, né? E o vídeo em questão é do pastor Tássius Licurgo. Acho que é esse o sobrenome dele. Rapaz, eu me converti há 20. O seguinte, minha conversão tem uma coisa interessante. Você quer falar sobre minha conversão? Eu nem falo muito sobre minha conversão. Você não quer trocar no assunto? Não, eu posso falar. Não, se você não quiser tocar no assunto, não tem problema. Não, eu falo às vezes. Sabe por quê, Tassos? Porque a gente vê você um cara tão inteligente e tão embasado da Bíblia, sabe? A gente acha que você já nasceu no berçário, já tá valendo. Não, eu fui ateu, Então, ateu. você entende a minha colocação? E principalmente a minha dúvida? Porque, por exemplo, a gente tá fazendo um podcast, cara, que vai ficar eterno aqui. Até se um dia acabar o YouTube, mas eu quero que não vai acabar. Sabe? E muita gente pode estar olhando para você agora e falar assim: eu não posso ser igual o Tassos, porque o Tassos nasceu com uma Bíblia na mão. Cara, não é bem assim. Você teve uma vida antes da conversão. Você foi atacado pelo mundão aí, de alguma forma, você entendeu? E o Espírito Santo de Deus te converteu. Foi. Eu vou falar da minha conversão. A gente já vai parar aqui um pouquinho, né? Já vamos fazer aqui alguns comentários. Uma coisa que é bom deixar claro aqui que realmente esse pastor ele é muito inteligente quando ele tenta utilizar de falácias e de semântica, de sofisma, para tentar defender a ideia em qual ele acredita, né? A gente vai ver mais à frente como é que ele usa esse tipo de falácia, esse tipo de argumentação que não condiz muito com a realidade, né? E no caso aqui, o host do podcast fala que o Espírito Santo é o responsável por fazer essa conversão aí do não crente para o crente. E não só crente, mas sim o crente no cristianismo, no Deus da Bíblia. Mas se isso fosse verdade, esse Espírito Santo ele é um incompetente, né? Ele não trabalha muito bem. Porque se você pegar toda a soma de pessoas que hoje vivem no mundo, pessoas que estão que é contemporâneo a gente, a nós aqui, que vive simultaneamente em outros países, a grande maioria não acredita no Deus cristão. Logo, o trabalho do Espírito Santo está sendo ineficiente, né? Ele deveria converter todo mundo, né? Já que ele é o Deus verdadeiro, o Deus único, mas você percebe que é um Espírito Santo que trabalha muito mal, né? Ele não consegue ser eficiente na sua função, né? Que é justamente tentar converter e trazer aqui luz para quem não acredita, para acreditar no Deus correto. Então a gente já deixa esse pequeno detalhe, né? Esse pequeno problemática aí a respeito do tal Espírito Santo. É um incompetente, né? Um inútil. Eu vou falar, existe uma pregação completa sobre a minha conversão lá no meu Instagram, nos highlights, que tem aquelas bolinhas que botam o nome. Aliás, põe na tela aí já o Instagram do professor Tassos Licurgo. É Tassos Licurgo, meu Instagram. Tem lá um negócio sobre a conversão. A minha conversão foi o seguinte: eu era ateu,
Vou fazer um resumo, mas você veja Claro. como é interessante. Eu era ateu. Aí, Como a grande maioria dos que se dizem ex-ateu, a gente sempre fica aguardando que ele traga algum argumento, que ele traga alguma evidência, alguma prova, porque é possível, já que ele era ateu, de ter um vídeo que ele falava mal de Deus, um vídeo no qual ele achava argumentos contrários à ideia da existência divina, alguma postagem em alguma rede social no qual ele faz críticas à religião organizada e às ideias de deuses. Pelo menos alguma coisa que dê indícios de que um dia ele não teve essa fé, entendeu? Mas como vocês sabem, esses religiosos eles adoram utilizar o termo, né, ex-ateu, porque como eu já falei aqui várias vezes aqui no canal, é uma maneira de você dar legitimidade para o Deus que você acredita agora. É algo mais forte. Imagina você numa igreja e você dá o testemunho. Irmãos, eu era um ateu, o pior ateu do Brasil. Eu não acreditava em Deus. Mas aí Deus fez por onde? Deus se revelou a mim. Então Deus é verdadeiro. Então você percebe que para os cristãos, para as pessoas que já acreditam nessa ideia, é uma maneira de dar uma legitimidade a mais, né? É uma maneira deles dizerem que essa pessoa realmente tem a verdade, porque ele deixou de descrença, né? E Deus ali tocou, o Deus fez com que ele mudasse de opinião, trazendo evidências que supostamente o ex-ateu recebeu, né? Mas como eu falo aqui para vocês, até o momento, esses que se dizem ex-ateus, eles nem conseguem provar realmente que foram ateus ou trazer alguma evidência que levem a gente a pensar que foi o caso. e nós nos casamos, eu e minha esposa, Camila, né? Ela engravidou do nosso primeiro filho e Deus agiu miraculosamente na questão da gravidez, ela se converteu. Eu passei a frequentar a igreja que ela frequentava. Eu gostava muito das pessoas. Eu era um ateu que não tinha raiva de crente. Porque existem uns ateus por questões intelectuais, que era meu caso, que eu não tinha raiva de crente. Por que eu ia ter raiva de crente? Se um ateu tem raiva de crente, tem raiva de uma pessoa que fala de Jesus, uma pessoa que está com a Bíblia no braço, ele tem que investigar a motivação dessa raiva. Intelectual. Aqui ele tenta rotular, né, alguns ateus. Ele não fala que é todos, né, mas de alguma forma ele tenta fazer uma crítica aqui a alguns ateus, né? Ele cria um ateu aqui que é uma espécie de espantalho para ele fazer algumas críticas, né? O ateu que tem raiva de crente. Eu particularmente não conheço. Eu tenho muitos amigos, ainda mais depois que eu me tornei ateu. Eu fiz muitas amizades nesse meio, e eu não vejo esses ateus que eu conheço pessoalmente tendo raiva de crente. Pode ser que haja algum ou outro que tenha raiva, mas não é a maioria, não é o padrão. Logicamente, a grande maioria dos ateus aqui do nosso país, eles têm parentes que são cristãos. E nem por isso você vai ter raiva do cara porque ele é crente. Então isso não faz muito sentido, né? É mais uma crítica sem muito sentido, essa crítica que ele traz aqui, né? Agora, se você me perguntar se eu tenho raiva de crente safado, crente trambiqueiro, crente pilantra, eu tenho. Vai dizer que você vai ver o que os pastores safados, pilantras fazem e não fazem críticas. Você, meu amigo pastor Tárcios, por que você não abre um vídeo e faz críticas aos pastores? Pastores que supostamente não estão seguindo a Bíblia como deveria ser. Pastores que estão utilizando a fé das pessoas para enriquecer, para benefício próprio. Por que você não faz um vídeo criticando isso? Eu não sei sua opinião, eu nunca vi, não cheguei a ver, a sua opinião sobre a teologia da prosperidade. Eu não sei, mas eu penso que essa teologia ela não é benéfica aos cristãos. Utilizando uma falsa promessa que se você doar, que se você entregar o que você tem, e muitas vezes até o que você não tem, eles fazem você pagar aluguel, fazem você pagar o dinheiro que vocês tinham para a comida, o dinheiro que vocês tinham para o aluguel, para a água de luz, para tentar ter uma qualidade melhor de vida. Eles fazem com que você dê isso para eles. E supostamente, se você fizer isso numa fogueira, se você fizer isso, Deus vai abrir as janelas do céu para você.
E aí, você vai fazer crítica a esse tipo de cristão pilantra? A esse tipo de cristão? Eu tenho raiva sim. Eu não vou concordar com esse tipo de coisa. Eu vou fazer vídeos criticando eles, como eu geralmente faço aqui. Nós fazemos vídeos para criticar e para mostrar que nem na Bíblia isso faz sentido. E mesmo assim, eu queria ver os pastores que são corretos, que são dignamente éticos, fazer crítica a esse tipo de pastor, não sendo conivente. Se você é conivente, se você fica calado, você está sendo conivente com isso, cara. Se você tem o poder de ajudar uma pessoa e você não ajuda, você está sendo conivente com ele, cara. Imagina que você passa numa rua e você vê um cara tentando abusar de uma criança. Mesmo que você não consiga lutar com ele para tirar essa criança da mão dele, no mínimo você vai chamar a polícia, você vai fazer um ato de tentar socorrer essa criança. Agora, quando você vê um pastor utilizando a Bíblia para enriquecimento, para ter uma vida boa, para poder curtir a sua vida, enquanto os fiéis estão aí só cada vez mais entregando seu dinheiro, cada vez mais fazendo dívidas, cada vez mais ferrados, enquanto os pastores só crescem. As bênçãos só chegam para os líderes. E a grande maioria, né, desses líderes que estão bem abençoados, né, como vocês gostam de falar, fazem isso, cara. Utilizam dízimo, pegam passagem que diz que se você não paga o dízimo, você está roubando ao Senhor, e logo quem rouba não vai herdar o reino do céu. Então eu queria ver esses pastores, não sei se é seu caso, mas ainda não vi um vídeo de você falando mal disso, né? Já vi vídeo aí do Silas Malacheia lá, dizendo que se o pastor roubar, não diga nada. Olha isso, cara. Deixa ele com Deus. É assim que é o pensamento. Então quer dizer que se você vê algo errado na igreja, você tem que ficar calado, conivente com isso? Porque se você falar, você está sendo errado. Não é assim que funciona, né? Se você quer uma coisa correta, com uma ética, também tem que fazer crítica a esse tipo de cristão. Moral não é. É o quê? Moral. Perfeito. Existe o ateu por questões morais. Ok. Esses ateus por questões morais, eles são ateus não porque eles não acham que o cristianismo é verdade ou não. Eles são ateus porque eles querem um ateísmo, porque no ateísmo ele pode fazer o que ele quiser. Quer ser livre, né? Ó, essa fala dele aqui, cara, é muito problemática. Porque ele está dizendo que tem ateus que supostamente não querem acreditar em Deus porque querem fazer o mal e não querem ter um peso na consciência. Cara, você percebe que esse tipo de argumentação é meio problemático da mente desse cara, mano. Como é que você vai fazer um tipo de alegação desse tipo? Ah, o cara não acredita em Deus porque assim vai ser mais fácil dele tentar fazer um mal, dele não tentar, não seguir as regras da sociedade e não ter uma ética moral. Agora, será que ele tem dados para pelo menos justificar isso? Será que ele fez uma pesquisa com os maiores criminosos da humanidade e viram quais deles eram ateus ali? E ele até fala que não era ateu, de repente acredita mesmo em Deus, mas fala que não acredita para justificar os seus atos terríveis. No nosso país você pode pegar agora e você vai ver que a grande maioria dos criminosos que estão presos hoje, cumprindo pena, condenados, eles têm crenças em Deus, eles acreditam em Deus. Em favelas hoje em dia não pode nem ter mais terreiros de umbanda. Os criminosos cristãos, das facção cristãos, vão lá e proíbem. Então, quem é que está fazendo o mal? Será mesmo que é só os ateus que não querem acreditar para serem livres para fazer o mal ao próximo? Então você vê que é uma crítica meio complicada, né? É algo meio complicado para se falar. E há um outro problema. É muito mais fácil você fazer o mal acreditando em Deus. É muito mais fácil você cometer algo, um crime, fazer algo terrível para o próximo, acreditando em Deus. Porque Deus, ele vai trazer a ideia da graça. Existe a ideia da graça, que você se arrependendo, você acreditando em Deus, ele vai lhe perdoar. Então, logo, é melhor para quem quer cometer crimes acreditar em Jesus, acreditar em Deus. Porque por mais que ele seja ruim, por mais coisas terríveis que ele tenha feito na vida, basta ele se arrepender, basta ele acreditar em Jesus e tá safe, né? Ele vai para o céu. E o mesmo, às vezes, não vai
acontecer com as vítimas dessas pessoas. Então você vê que aqui esse pastor ele tem um problema, né, cara? Ele não pode fazer esse tipo de crítica. Isso é um pouco desonesto intelectualmente da parte dele. Entre aspas, né? Exatamente. Ele não é que ele não queira ser livre, porque ele é escravo do pecado, mas é que ele não quer prestar contas. E falsamente encontra uma visão de mundo que dá respaldo aos desmandos que ele leva na vida. Perfeito. Certo? Agora, muito perfeito. Agora, olha só esse host, perfeito. O que é perfeito? O cara acabou de falar uma grande besteira, uma grande merda. Acabou de falar uma grande merda. Perfeito? Cara, vocês percebem que não há um senso crítico nessas pessoas, né? O cara falou uma baboseira terrível. E o cara disse que é perfeito. No meu caso, eu era ateu por questão intelectual e frequentava a igreja lá. Até que chegou às minhas mãos um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Em português o povo faz C.S. Lewis, uma coisa assim. O nome dele é C.S. Lewis. Você devia botar aqui esse livro, alguém, que esse livro vou procurar, tem que ler. Porque são os livros que eu leio aqui. Bota aí, Cristianismo Puro e Simples. Vou até anotar, Cristianismo Puro e Simples. Puro e Simples, Em inglês, o original chama Mere Christianity. Grande professor Pablo, o senhor tem alguma água aí, mas eu não, acabou a água. Cristianismo Puro e Simples. Esse é o alto nível. É o alto nível. Nós estávamos lá e eu não peguei água, eu vacilei, perdão. É o alto nível. Então, Cristianismo Puro e Simples. Esse livro aí foi muito importante para mim e mostra a importância do livro hoje, né? Porque o autor, ao fazer livros, eu lancei até... Rapaz, eu tô viajando... Hein, Camila? Tem que trazer os livros, né? Eu me esqueci. Aliás, você fez menção à sua esposa que está aqui com a gente hoje. Tá aí. Camila, um abraço. Camila é uma psicóloga aí de alto nível aí. Se formou em Direito também. Nós advogada. Ela formou que era advogada. Vou parar da psicologia, que é melhor. Inclusive, é bom qualquer dia você conversar com a Camila sobre a questão da logoterapia. Ótimo. Que é essa questão de compatibilização da psicologia e do cristianismo é uma questão profunda. Já vou estender o convite aqui. Próxima vez que você vier a São Paulo, avisa. Tem psicólogos aí que estão rasgando as suas licenças, porque o cristianismo é incompatível com isso. Porque se você tem uma depressão, o cristianismo vai dizer que isso é demônios. São seres imaginários que estão fazendo com que você tenha problemas físicos. E eu vi até o Antônio Miranda reagiu lá, uma mulher, que ela rasgou, cara. Rasgou o seu certificado ali de poder, né, de profissional da área, justamente porque a ideia do cristianismo estava sendo contraditório com a ideia que a ciência fala, de como deve ser tratado o paciente, né? Se o paciente chega com esses problemas, ela não vai poder recomendar que ele vá para a igreja. Vai ter que utilizar os tratamentos que são recomendados pela medicina, pela área em questão. E você vê que é contraditório isso, né? E aí a gente faz um podcast contigo aqui, tá bom? A gente bate uma pauta. Eu tenho alguns amigos também, amigas psicólogas. De repente a gente encaixa uma para bater um papo nós todos e fica bem legal. Tá bom? Tá convidado. Então chegou esse livro para mim e eu fiquei muito impactado. Porque eu não conhecia uma literatura daquele nível no cristianismo. Entendeu? Uma literatura que enfrentava os problemas. Você tem aqui, por exemplo, o livro de Nietzsche. Tem. Assim Falou Zaratustra. E é ótimo. São livros que na filosofia procuram enfrentar os problemas. E no cristianismo não conhecia abordagens tão profundas. E eu, por ler o Cristianismo Puro e Simples, eu pude ver que havia um refinamento muito mais sofisticado do que nos livros nietzschianos, por exemplo. Sim. Que enfrentavam os problemas, as dificuldades. E a partir desse livro eu tive acesso a muitos outros livros, como Norman Geisler, livros... Ampliou, né, sua curiosidade. Isso. E é uma gama de autores que não é publicado no ambiente universitário. Exatamente. Entendeu? Tem um cara que... Então, o motivo que supostamente levou ele a acreditar em Deus foi ler outros crentes em Deus falando sobre o que eles acham, do que eles já acreditam.
Esse é o motivo, então, que ele utiliza, né? Mas, na prática, será que isso se faz mesmo? Será que a ideia do cristianismo, na prática, funciona? Porque no papel é muito bonitinho. Apologetas defendendo a ideia de um Deus é bonitinho, cara. Agora, na prática, isso funciona? Na prática, se um cristão procurar Deus, ele vai aparecer? Ele vai entrar para essa comunicação com o cristão? Você não vê isso acontecendo, né? Vamos continuar para ver quais são os outros argumentos. Por enquanto ele está falando que foi livros de cristãos que fizeram ele mudar de ideia. Vamos ver o que mais que ele traz, quais são os argumentos com mais profundidade. Teve um problema na vida dele, no final da vida, mas a produção intelectual dele é muito forte. Ravi Zacharias é um cara que... Então, assim, muitos livros. Então, isso me fez mudar a minha visão de mundo e passei a entender que o cristianismo era a verdade. Mas isso não me converteu. Não, mas te aguçou. O convencimento não é conversão. Perfeito. O que é que faz o convencimento? Ou a apologética? Ela converte? Não. Ela limpa os obstáculos intelectuais que separam o homem do evangelho. Sensacional. Até que esse caminho havia sido estabelecido de acesso ao evangelho. Pavimentado, né? Pavimentado. Mas eu ainda não havia percorrido a distância mais importante que qualquer homem tem que percorrer. Que é a distância que separa o cérebro do coração. Aí... Meu Deus, cara, que incrível isso. Aqui você vê como ele é escorregadio, né? Ele é sofista. Ele usa esse tipo de frase, né, para tentar impactar o público, né? A distância do cérebro para o coração, isso é a distância maior que o ser humano tem que percorrer. Como se o coração fosse algo além do músculo. Coração, como se o coração tivesse alguma coisa que realmente influenciasse na vida e nas escolhas das pessoas. O coração é só um músculo. Ponto final. Agora, o cérebro, a consciência, aí sim, esse pode realmente funcionar para você pensar em algo, né? Mas coração, de fato, só serve mesmo para bombear o sangue no seu corpo, né? Ele não vai ter outras funções, como ele alega aqui, né? Que o coração, né? A distância do coração para o cérebro, como se o coração tivesse ali algumas informações ali que trabalhasse também com as emoções, com os sentimentos, né? É um sofista, né? Um cara que ele sabe muito bem de retórica, ele se expressa bem, mas se você analisar, você vai ver também que não faz muito sentido, né? Aí a distância mais séria que um homem tem que percorrer está entre o cérebro e o coração. Isso. A distância mais importante que todo homem tem que percorrer não é tão grande, mas é essencial, nevrálgica, visceral, está no epicentro da nossa existência, que é a distância que separa o cérebro do coração. Aí minha esposa engravidou do nosso segundo, né, filho, que era a filha chamada Lissa. Lissa nasceu e com 9 dias morreu. Sua filha? Sim, morreu com 9 dias. Na morte da minha filha, o peso da existência caiu sobre os meus ombros. E a partir daí eu tive que me posicionar. Então ele está descrevendo que ele teve uma perda familiar, que eu como pai eu sei que isso deve ser uma dor imensa, deve ser terrível, deve ser inimaginável a dor que deve ser um pai perder um filho. Mas, pelo que eu estou entendendo, me corrijam se estiver errado, essa perda do filho foi fundamental para ele ir para a religião, ir para a crença. Muitas pessoas agem de maneira diferente, né? Perder um filho realmente não é muito fácil para ninguém. Mas a realidade é essa. Infelizmente, nós vivemos e nós temos uma data para ir embora. Ninguém aqui é imortal. Todos nós vamos morrer, todos nós vamos partir. E a morte faz parte da vida. Agora, como você age diante da morte é diferente para cada pessoa, né? Se você não aceita aquilo,
se você acha que morrer é o fim, que você vai deixar de existir, que aquela pessoa que você amou tanto, nunca mais você vai ver, e você não consegue aceitar isso, a religião vai responder isso para você. A religião vai te dar uma resposta bonitinha, fofinha. Agora, isso faz algum sentido? Não é uma mentira confortável, não é algo que é para tentar acalmar e fazer com que você aceite o que não tem como mudar? A religião faz isso muito bem. A religião vai dizer que esse filho que a pessoa perdeu, ele não vai deixar de existir, pelo contrário. Ele vai estar no céu, aguardando você chegar lá também, para vocês viverem felizes como uma grande família novamente no paraíso, para andar em ruas de ouro ao lado de Jesus Cristo, dos anjos e do próprio Deus, e do Espírito Santo também. Então você percebe que a religião, né, você nota, né, fica claro que a religião, ele vai trazer respostas para algo que a gente não tem. São conjecturas, né, são coisas que você não tem evidências, nada corrobora com que você acredita naquilo, mas é a mentira confortável. Ou eu voltaria a um ateísmo irresponsável e sem evidências sólidas, ou eu de fato traria para a minha essência, para o meu ser, aquilo que já estava no meu convencimento. Novamente ele fala sobre ateísmo e responsabilidade, né? De ser algo que, se você ser ateu, teoricamente você não é regido por regras morais, mas você pode ser regido por regras morais sem necessidade de ter uma crença em divindade, né? A gente vai ter aquele questionamento, né? O dilema de Eutífro. Algo é moral porque Deus quer, ou algo já é moral por si só? Se algo já é moral, não tem necessidade nenhuma de Deus. A moralidade já é anterior a Deus. E se algo só é moral a partir do momento que Deus diz que aquilo é moral, então você tem um problema. Porque se Deus, a partir de amanhã, aparecer um novo apóstolo, o cara teve a revelação e disse que a Bíblia precisa de um complemento, e ele dizer que a partir de agora matar bebezinhos é algo moral, que todo cristão deve fazer, e aí? Isso vai passar a ser moral? Então a gente tem esse problema, né? Esse problema aí de dizer que a moral venha de Deus, né? Se vir de Deus, será que a gente tem motivo suficiente para acreditar que esse Deus é confiável? Sendo que na própria Bíblia, que diz ser a revelação divina, você vê um monte de barbaridades cometidas, amando e também apoiada por Deus. Deus mandando pessoas fatiar crianças ao fio de espadas. Deus mandando pessoas irem matar pessoas, matar tudo que vive. No caso de Números 31, matar todo mundo. E os soldados trouxeram crianças, pouparam as crianças e as mulheres. E ele ainda fez com que matassem todos os meninos ali entre as crianças. E todas as mulheres que já tivessem tido relações, que não fossem virgens. E as virgens ficassem ali para o seu povo. Então você vê esse tipo de coisa numa Bíblia, que é para supostamente do ser mais benéfico que existe, do ser que é o puro amor. Isso é algo que não faz muito sentido, né? E você falar de moralidade tendo essa ideia de Deus como o verdadeiro é um pouco complicado. É difícil de você aceitar isso, tendo uma crítica, tendo uma mente fora da religião, sendo crítico a essa ideia. Então, para mim, não faz muito sentido, né? Aí foi ali, professor, que efetivamente eu pude fazer, como o apóstolo Paulo disse na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 21. Viver é Cristo, morrer é lucro. Não havia dentro de mim mais possibilidade de viver a existência na terra sem entender que Cristo é o meu Senhor e eu tenho um propósito para realizar em cada dia que Ele me der na vida, proclamar o seu nome em qualquer lugar em que eu esteja. Nossa, que forte, glória a Deus. Tá? Essa foi a genuína conversão. Não, parabéns, cara. E depois nós tivemos nossa terceira filha
que é Tásia, que é artista plástica. Tásia, artista plástica. Criativo o nome. Tassos e Tásia. Tásia, lógico. Tásia é a versão feminina de Tassos. Ambos vêm de Anastácios, que quer dizer em grego ressurreição. Toda uma explicação pro nome, né? E aí, da Rodolfo, não faço a mínima ideia de onde veio o Rodolfo. E os filhos que morrem estão nos braços do Senhor. E aqui a gente termina o vídeo aqui em questão, né? Como eu já havia falado, né? Ele acredita que os filhos que morrem estão nos braços do Senhor, né? É aquela mentirinha confortável para as pessoas que não querem aceitar a realidade. Acha que é duro, acha que você deixar de existir algo inaceitável. Nossa, não pode ser, não, tem que ter algo, tem que ter uma explicação. Isso é algo que a pessoa tem que ser madura para aceitar, né? Não é muito fácil. Realmente o cristianismo vai trazer respostas bonitinhas nesse sentido, né? Ah, seu filho, não se preocupe, mãe, seu filho, ele morreu, mas foi da vontade de Deus. Ele tem um propósito na sua vida. Ele teve um propósito de trazer um filho na sua vida, ficar 9 dias vivo ou menos, morrer, porque ele tinha um propósito. Levar esse filho para lá, né? Agora, para quê? Se Deus tem esse tipo de propósito para as pessoas, ele deixa de ser justo, né? Porque ele vai ter propósitos grandiosos para um, propósitos ordinários para outro. Imagina que Deus tem propósito na vida de todos nós. Qual é o propósito na vida de um serial killer? O cara nasce psicopata. O cara tem um problema mental, tem um problema ali de comportamento, ele não tem empatia pelas pessoas e ele se torna um serial killer. É o propósito divino para ele ser um serial killer? Ele teve a opção de não ter esses desejos incontroláveis de fazer o mal ao próximo? Ele teve a opção de não querer, não sentir empatia pelo próximo? Será que ele teve? Então você percebe que a ideia do cristianismo não faz o menor sentido, cara. De ponta, do começo ao fim, é algo totalmente irracional. Não faz o menor sentido dizer que existe propósito para as pessoas, sendo que tem pessoas que vão ter propósitos melhor. Cara, igual o Vinícius Júnior, o propósito dele vai ser jogar bola e ser milionário. Em compensação, crianças que estão nascendo hoje na Palestina estão sendo bombardeadas em casa. Crianças que nascem na África estão passando fome, morrendo de fome, enquanto o Cristiano Ronaldo joga bola e ganha dinheiro. Enquanto o Donald Trump é um milionário americano, virou presidente, o ego lá em cima, é o propósito dele. Cara, então você percebe que o cristianismo é algo totalmente irracional e sem sentido. E aqui no vídeo do pastor, ele não provou que ele era ateu, só fez críticas vazias ao ateísmo, tentando nos associar com quem tem ateu não tem moral, não tem moral para conviver, né? Só quer o ateísmo porque não quer ter problemas de consciência se fizer o mal, e não quer supostamente prestar conta com Deus. Eu digo para você o seguinte: se houver um Deus e for o Deus cristão, pelo que está escrito na Bíblia, ele nunca merecia ter um único seguidor. Ele não merece ter ninguém adorando esse Deus. E se Deus realmente existir, eu morri, existe, e ele for me punir, se ele for me julgar, ele é pior do que eu, cara. Porque eu não preciso acreditar na ideia divina para me comportar, para fazer a coisa correta, para não ter que matar ninguém, para não ter que fazer nada de mal para ninguém. Não precisamos da ideia divina para isso, né? E foi o que ele tentou fazer, né? Tentar, de alguma forma, associar o ateu com pessoas que não têm um freio moral. E não é isso que funciona, né? Então, meus amigos, deixa o comentário de vocês aí embaixo no vídeo. O que vocês acharam aí, né? Aonde que eu poderia ter falado um pouco mais? O que eu fui bem, fui mal? Deixa o comentário de vocês aí embaixo. E é isso aí, pessoal. Até mais.